Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Boa noite, Diogo. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Tudo bem? Muito boa noite, Cláudio. Tudo bem. 2 filhos com Covid, mas os dois estão vivos, estão saindo do buraco. Que bom, maravilha. Bom, o Sérgio Moro virou aí alvo de ataques, de provocações ao longo do fim de semana, final da semana passada, e já no início dessa semana, todo mundo, aí, toda a artilharia voltada para o Moro, que só tem 9%, né, das intenções de voto. É o que dizem as pesquisas, né? Eu acho que os adversários dele realmente não acreditam em pesquisa. É desespero que chama? Como é que você avalia esse ataque todo? Não há outra explicação, né? Eles têm muito medo de um crescimento. Na verdade, se o Moro sobe 2%, 3%, ele engole a candidatura do Bolsonaro e começa a se tornar ameaçador para o Lula. O Lula, eu acho que não tem medo de perder. O Lula já está já está dividindo, distribuindo cargo, pondo o poste dele no governo do Estado. O Lula não tem medo de perder as eleições. Ele acha que já está com as eleições ganhas. Mas ele tem medo de um debate com o Moro, por exemplo. Essa história de que os advogados dele querem debater com o Moro esconde um temor, porque tem que imaginar um debate na televisão, Lula, o Moro fala a lista de crimes, denúncias, crimes pelos quais o Lula foi condenado, fatos dos quais ele não pode escapar de jeito nenhum, Petrolão. Qualquer reação do Lula pode ser negativa para ele. Se ele subir demais o tom, pode ser ruim. Se ele baixar o tom demais, pode ser ruim. Se ele fugir, pode ser ruim. É muito complicado responder a qualquer coisa. Se ele disser, olha, Moro, as sentenças foram todas anuladas, isso é levantar a bola para o Moro também, né? Porque ele vai dizer, olha, o senhor é um cacique político, um homem poderoso, um milionário, e como todos os caciques políticos muito poderosos e milionários do Brasil, teve o benefício do STF, e é exatamente isso que eu quero, com isso que eu quero liquidar na história do Brasil, esse círculo de impunidade que privilegia pessoas como o senhor, ou como você. Eu acho que o Lula se mete numa enrascada danada, porque a figura popular dele vai ser despida, né? Ele vai se tornar, aos olhos de quem estiver vendo o tal do debate, aquilo que ele realmente é, um político protegido, blindado, embora ele tenha acabado na prisão só por causa da Lava Jato do Sérgio Moro, isso nunca mais vai se repetir. E acho que esse é o objetivo dessa campanha de calúnias contra o Moro, né? Liquidar de uma vez por todas qualquer possibilidade de perseguir uma classe política criminosa, corrupta, de agora até o futuro longínquo, a se perder de vista. O Lula está jogando parado e colocando a cachorrada para fazer os ataques, fazer a sua defesa, e é isso, né? Agora, realmente botar a cara, não foi ele, né? Ele não foi no Twitter falar, Moro, vamos debater, porque ele sabe que ele, se o fizer, vai estar antecipando a própria desgraça, né? Porque você não há o que dizer, um embate entre o Moro e o Lula, ele vai recuperar, resgatar todo o histórico, né, da Lava Jato, porque as pessoas, e aí a gente fala também dessa cachorrada aí do Lula, eles ficam muito concentrados, né, nessas condenações que foram anuladas por um tapetão jurídico, é triplex, é sítio, etc. e tal, e acham que nós vamos esquecer que o Lula estava comandando um esquema que era gigantesco, era o maior esquema de corrupção já descoberto na história, né? E se espalhava por toda a administração pública, sendo que um desses
sabujos do Lula, acabou admitindo, né, que os 15 bilhões que a Lava Jato já conseguiu recuperar desses desvios todos, que obviamente são desvios muito maiores, mas 15 bilhões que a Lava Jato conseguiu recuperar é fruto de corrupção. Né? Isso foi admitido pelo próprio advogado. Então, não tem escapatória. Não tem. O Lula é o amigo, o codinome amigo das planilhas do Odebrecht. O Marcelo Odebrecht denunciou claramente, diretamente, o Alexandrino Alencar, que era o responsável por fazer essa tramitação do pagamento da propina. Todos eles confessaram, delataram o Lula e confessaram o esquema. Não há a menor dúvida sobre isso. O operador do Lula, que era o Antônio Palotti, o italiano, confessou isso. Não existe discussão sobre esse aspecto. A discussão é colocar o Lula num debate contra o Moro é reconduzi-lo ao banco dos réus. Quer dizer, a gente vai... Você, nesse fim de semana, publicou um ótimo tweet em que você disse esse debate já não aconteceu. É exatamente isso. Você reproduziu a foto do tribunal em que o Moro interrogava o Lula. Exatamente isso. O debate já ocorreu e ele pode ser reproduzido agora, para desespero do Lula e para desespero também do Bolsonaro, porque se isso ficar caracterizado, se isso ficar claro, a jogada do Bolsonaro, que neste momento é só chegar em segundo lugar, só perder por 20 pontos e não ser eliminado do primeiro turno, para manter alguma carta na manga para evitar a cadeia em primeiro lugar e para conservar esse bando de aloprados dele em segundo lugar, o discurso do Bolsonaro também vai bastante para cucuia, né? E essa plantação toda, nós vimos no fim de semana, né? o Globo dizendo que vai explodir acusação contra o Podemos, os caciques do Podemos, pode ser o quê? Álvaro Dias, pode ser Renata Abreu. Agora, se você tem coisa realmente quente na mão, você não avisa a imprensa antes, né? Acho que você vai lá e faz. Operação, normalmente, as operações mais eficazes são assim, você não vaza para a imprensa antes de fazê-la. Então é estranha essa história, muito esquisita essa história. Todas as histórias, você desmontou, destruiu, e o Moro retuitou o nosso artigo na Cruzoé, você destruiu essa pilantragem de acusar o Moro por ter sido pago pelo trabalho que ele executou na consultoria Alvarez e Marçal, de acordo com a auditoria do próprio TCU. Então tem ministro do TCU, tem procurador do TCU, ambos armando, tentando preparar uma armadilha contra o Moro, mas a auditoria do próprio TCU desmente, pelo contrário, né, como você publicou. Os caras falam, olha, a Lava Jato fez um serviço extraordinário para o país, que é o que nós sabemos que ocorreu de fato, né? Lava Jato, Sérgio Moro, fizeram um trabalho brilhante, que recuperou bilhões e bilhões que haviam sido roubados pela gangue petista. E é tão fácil, né, Diogo, desmontar, porque quando você fala em Lava Jato, as pessoas tendem a olhar só o Moro. Lembrar do Moro, do Deltan, dos outros procuradores ali, às vezes da Polícia Federal, mas o correto é entender que nessa operação, até pelo tamanho, pela envergadura dessa operação e pelos desdobramentos dela, pela duração, ela contou com a participação de centenas de servidores públicos, de órgãos de controle, de órgãos de persecução penal, de órgãos de fiscalização. Então, esse relatório de auditoria, ele ressalva isso, ele deixa muito claro, olha, CGU, AGU, o próprio TCU, CAD, a Polícia Federal, a CVM, a própria Petrobras, a Receita Federal, fora os tribunais, né, que reafirmaram e muitas vezes até aumentaram penas, né? Algumas vezes você teve redução de pena, mas reafirmaram as condenações, os tribunais superiores também o fizeram, e aí tem uma coisa que eu achei muito interessante, porque eles deixam isso muito claro, né? Esses órgãos, a partir das suas próprias investigações e elementos compartilhados,
também se utilizando de instrumentos legais, chegaram à conclusão de que houve esse desvio de bilhões e bilhões de reais por meio de fraudes em licitações públicas envolvendo as empresas cartelizadas, a turma do clube VIP, das empreiteiras. Então, assim, se você questiona esse trabalho, que é um trabalho legal, legítimo, aliás, é uma obrigação desses servidores, você está atentando contra a própria Constituição e a legislação inteira vigente. E você não está zelando pelo patrimônio público, né, na verdade, porque essa operação recuperou dinheiro roubado. A destruição da Petrobras foi muito além do roubo que foi praticado pelas quadrilhas, as várias quadrilhas que atuavam lá dentro. Foi muito acima e muito além disso. O roubo corroeu a imprensa, a credibilidade da empresa. A Petrobras teve seus negócios vasculhados, escarafunchados nos Estados Unidos, porque é uma empresa de capital aberto também, né, apesar de ser uma estatal. Tudo... Bom, os caras foram condenados nos Estados Unidos também. Então, não é o Moro, não é o Dallagnol. É um negócio muito maior, eles sabem disso, os brasileiros sabem disso. Os brasileiros talvez precisem ser colocados em condição de rever isso, já que eles estão revendo novela mesmo, por causa de Covid, revejam os julgamentos da Lava Jato, o material probatório contra essa gangue gigantesco, pormenorizado. Não tem dúvida sobre isso. Agora, todo esse pavor dessa candidatura do Moro significa que eles próprios, lulistas e bolsonaristas, os bolsonaristas eles atacam 300 vezes mais o Moro do que o Lula, né? 300 vezes mais. Os carduchistas, como eu chamo, esses daí estão o dia inteiro lá, jogando lixo em cima do Moro. Isso daí denota um medo, pavor de um crescimento do Moro nas pesquisas, até pequeno, que pode detonar esse acordão secreto, oculto, entre lulistas e bolsonaristas para levar essa campanha adiante até uma definição do primeiro turno, provavelmente, a favor do Lula contra o assassino serial do Bolsonaro. Bom, falando em assassino, né? A gente está vendo aí, tem petista preocupado com o Alckmin. Assim, olha, o Lula já está idoso, né? 75 anos. E aí, se acontecer alguma coisa e ele bater as botas, quem assume é o Alckmin. Não podemos tolerar isso. É inacreditável, né? Essa petição online, para quem não viu, né? Um abaixo-assinado que uma turma do PT lançou online para assim, tentar pressionar a cúpula do partido a não firmar essa aliança com o Geraldo Alckmin como vice do Lula, com medo de que o Alckmin acabe herdando a presidência da República num algum eventual mal súbito do ex-presidiário aí. A gente comentou, eu comentei no nosso grupo de WhatsApp, né? Trotskista vê morte do próprio líder em qualquer canto, e eles já devem estar vendo isso daí. O Rui Falcão, mais importante do que a petição, o Rui Falcão, ex-presidente do PT, deu uma entrevista hoje para a Folha de São Paulo, dizendo que o Lula não precisa de muleta eleitoral. O Alckmin, citando o Alckmin, o Alckmin é contrário a tudo que representa o contrário de tudo que nós queremos fazer no governo, e é isso aí. O Lula é idêntico ao que sempre foi, ele fica aí em cima, boiando entre a comunistada dele, os quadrilheiros do outro lado, o centrão, e vai ficar jogando para um lado, jogando para o outro, mantendo... O Bolsonaro tentou imitar isso daí, na verdade, só que ele é
tão mais imbecil do que o Lula e acabou não conseguindo dosar esse jogo porco que faz o Lula, dando um pedacinho para um, dando um pedacinho para outro. Mas o fato, essa preocupação, reflete a certeza dos lulistas de que a eleição está no papo e que não é preciso dividir porcaria nenhuma com ninguém, né? Vamos lá, vamos fazer um governo de esquerda e vamos tocar o barco sem o Alckmin. Obviamente o Lula vai colocar o Alckmin de vice, porque ele não tem voto em São Paulo. Com quem ele vai contar em São Paulo? Com o Haddad. Haddad não é nada. Perdeu a prefeitura, perdeu tudo, perdeu em São Paulo a campanha da presidência em 2018. Ele é minoritário em São Paulo e com o Alckmin quer recuperar um pouquinho do interior. O Lula sabe que não pode, ele pode até se eleger com apoio de 90% no Nordeste, mas ele não governa sem São Paulo. Claro. A gente viu, aconteceu no fim de semana que o Weintraub voltou, né? Ele e o irmãozinho dele. E aí tiveram alguns encontros políticos. Hoje ele deu uma entrevista para um podcast em que disse que o Bolsonaro foi informado antecipadamente daquela operação, né? Da primeira operação contra o filho. Aquela operação lá com base nos relatórios do COAF, da investigação da rachadinha, etc. Essa suspeita é uma suspeita que chegou a ser investigada lá atrás, foi alvo de um inquérito, nunca foi confirmado, e o Weintraub está meio que trazendo de volta essa suspeita. Agora está muito claro esse movimento de racha do bolsonarismo, né? Porque ele foi abandonado, foi preterido na disputa por São Paulo, o Bolsonaro resolveu apoiar o Tarcísio, e agora ele vem e tenta se aproximar do morismo. Ele agora vem dizer que sempre defendeu o combate à corrupção e que também foi traído pelo Bolsonaro. Mas ficou até fugir. Né? Até fugir. Não, fugido ele ganhou um cargo no Banco Mundial, né? E fugido ele ganhou um cargo e ainda continuou com o discurso negacionista dele. Quer dizer, cair nessa conversa do Weintraub tem que ser muito ingênuo, né? E os bolsonaristas já estão batendo nele, né? Então não vai sobrar absolutamente nada da minha antiga fonte, Weintraub, que me excluiu eu não posso nem olhar os tweets dele, ele me excluiu do Twitter. Minha velha fonte me renegou durante a campanha eleitoral, mas ele não falou isso para mim, não. Ele era uma velha fonte, mas ele não me contou que o Bolsonaro soube antecipadamente que o filho dele ia receber a visita da polícia. Evidentemente, o Bolsonaro tem muita gente na polícia, gente que ajudou a elegê-lo, e passaram para ele informação, não tenho a menor dúvida sobre isso, mas como o Moro não aparelhou a polícia inteirinha e todos os órgãos de controle para justamente abafar as denúncias contra o filhote, o Bolsonaro acabou chutando, demitindo o Moro e o submeteu a essa avacalhação nas redes sociais que parecia, num determinado momento, lembro quando os milicos tinham o maior medo de apanhar do Carlos Bolsonaro nas redes sociais, parecia o fim do mundo, né? Quando você entrava nesse rolo, nesse moedor das redes sociais, parecia que a tua vida tinha acabado, você não tinha mais possibilidade de fazer nada. Eles conseguiram sujar o nome do Moro, mas eles são mais sujos do que qualquer outra coisa. Só afastou gente boa, eleitorado, racionalidade. O Bolsonaro é igual... Fabricaram fake news contra a gente, fabricam e repercutem isso até hoje, né? Nós somos alvo de fake news diárias dessa gente. Agora, você acha que corre o risco do Olavo de Carvalho também começar a se bandear para o humorismo? Acho muito difícil que eles façam essa passagem, justamente porque tem medo
da repercussão negativa nas redes sociais, porque eles ainda movimentam esse meio, movimentam dinheiro também, né? Dinheiro de assinante, dinheiro de leitor, dinheiro de ouvinte. Então, eles ainda têm essa capacidade de movimentar uma grana bastante grande nas redes sociais, e a subsistência de muita gente depende da manutenção desse discurso bolsonarista. Então, eu acho que não vão abandonar o bolsonarismo por isso, por medo de perder essa legião de aloprados e perder também a máquina de propaganda do governo que impulsiona esse lixo, né? Acho que eles temem isso mais do que qualquer outra coisa. Então não vão abraçar o humorismo só por causa disso, mas que eles sabem que o Bolsonaro é um tremendo de um salafrário e que se entregou para o Ciro Nogueira e Valdemar Costa Neto, não há a menor dúvida. Todo mundo sabe, todo mundo viu, e é por isso que o Bolsonaro vai ser ridicularizado nas eleições, porque vão sobrar realmente aqueles... Você acha que o Bolsonaro ainda tem 20, 21, 22%? Ele vai acabar com 12%, porque isso daí é... Como é que... olhe lá, né? Que olhe lá, esse transportador vai se corroer. Eu continuo dizendo, ele vai desistir dessa porcaria. Daqui a pouco o cara pula fora. O eleitor, uma coisa é o bolsonarista militante, essas lideranças que surgiram com o bolsonarismo, né? Essa turma aí do carluxismo, como você mesmo tem deixado isso, né, muito evidente, aí é esse grupelho que sobrou porque foi traído e ainda está aí sem saber agora que rumo tomar, mas acusaram tanto o Moro de traição, que agora não tem muito o que fazer para retomar essas pontes, etc. Mas também não interessa, eu acho que não interessa para o Moro. Agora, outra coisa é o eleitor, né? O eleitor que votou no Bolsonaro ou que ainda cai nessa conversa aí dessas redes, dessas listas de transmissão, de WhatsApp, de Telegram e outras fake news que circulam. Esse eleitor, ele aos poucos vai se interessando mais pela política, vai entendendo que o Bolsonaro está se pulverizando naturalmente, está se esvaziando, e ele tem lá o voto útil dele, né? E aquele voto antipetista, né? Ele não vai ter para onde ir que não seja, né, usar o voto dele para derrotar o Lula, ainda que no segundo turno, né? É o que eu imagino que vai acontecer. Para finalizar, Diogo, a gente está vendo aí uma disputa ferrenha pelo eleitor evangélico, né? Então, assim, mais uma vez, né? A gente tem as lideranças se batendo, lideranças rachando, quem vai ficar com Lula, quem vai ficar com Bolsonaro. Você tem outras se bandeando, abrindo diálogo com a campanha do Moro também, buscando esse eleitorado. Agora, existe uma grande diferença entre o líder religioso e o fiel, né? Então, assim, tem o eleitor, ele pode ser evangélico, pode ser católico, ele pode ser cristão, pode ser agnóstico, pode ser o que for, né? Ele acaba tendo uma visão um pouco mais pragmática, né? E menos ideológica da eleição, né? Eu acho que ele vai... essa coisa da bancada evangélica vale muito ali para as negociações dentro do Congresso, mas eu não sei até que ponto isso se espelha, ainda mais num cenário tão confuso como esse, se isso se espelha num voto também útil, né? Se isso não se espelha num voto útil também, né? Eu acho que tem muito pastor, né? Gente que tem uma pequena igreja, um pequeno templo, isso espalhado no Brasil inteiro, é uma massa gigantesca. E não necessariamente eles vão seguir os chefes, né? Os líderes, um Silas Malafaia não tem como voltar, não tem como recuar, porque ele se jogou nos braços depois de ter se jogado nos braços do Lula, se jogou nos braços do Bolsonaro e vai até o fim, porque ele não tem escapatória.
Mas os outros, que não se comprometeram tanto assim, vão fazer os cálculos deles, os líderes, eu estou dizendo. O eleitorado, você tem inteira razão, o eleitorado vai votar quase como o resto dos brasileiros, como os brasileiros não evangélicos. Pode ter uma preferência maior do Bolsonaro nesse eleitorado, mas distância, no final das contas, não deve ser tão gritante assim. O que vai se ver é cada vez mais líderes apoiando o Lula e tentando se afastar da presença realmente infecciosa, tóxica do Bolsonaro. Eu não tenho muita dúvida sobre isso. Eu tenho dúvida, por exemplo, sobre o Edir Macedo. Não sei o que o Edir Macedo vai fazer. Ele está comprometido, o partido dele está inteirinho está no bolso do Bolsonaro. Não sei se ele vai até o fim com essa aposta arriscadíssima, tendo que costurar uma ponte com o Lula depois, mas numa posição muito desvantajosa. Não sei, não conheço o Edir Macedo, mas eu acho que ele é mais vivo do que isso. Acho que ele vai querer um pouquinho manter um pouco de prudência durante a campanha. Não sei. Você deve conhecer o assunto mais que eu. Eu esqueci de te perguntar uma coisa que é importantíssima. O Dória montou um QG lá nos Jardins. Mega QG. É um mega QG, não é um QG qualquer. Como tudo do Dória, né? Um mega QG. A imprensa... Algumas das notícias sobre o Moro deste fim de semana devem ter saído de um tal QG. Imagina. Não seja maldoso. Isso nunca aconteceria. Jamais, o Dória jamais faria isso. A gente conhece o Dória de jeito nenhum. Ele nunca autorizaria um ataque. Mas de jeito nenhum. Nós que estamos no bolso do Dória, a gente sabe disso, né? A gente que recebeu 8 milhões de reais do Dória, a gente sabe que ele jamais faria... Bom, o Dória é isso aí. Esse aí vai acabar costurando um acordo com o Lula, fragmentando a terceira via. Ele, por sorte, eu repito sempre, por sorte ele não tem voto. Se ele tivesse, seria muito nocivo para essa possibilidade de derrotar o Bolsonaro e o Lula, mas ele vai tentar. 4%, se ele chegar a 4%, já atrapalha. Porque se os 4% tivessem com uma candidatura viável da terceira via, e a única candidatura viável da terceira via do Moro, você vai para 14%. Mas o cara não, o cara vai até o fim. Eu tenho certeza que o Dória realmente acredita que tem alguma chance de virar o jogo e ser eleito presidente da República. Ele acha isso. E não há ninguém que vá convencê-lo do contrário. Eu certamente não, você também não. Mas ninguém, nem a mulher dele, vai convencê-lo do contrário. Esse QG deve ser tão grande para poder abrigar os 2% de voto dele. O ego dele ocupa 3/4 do QG. Já não sobra mais espaço para a equipe, é só... A equipe fica num cantinho lá, o ego dele ocupando todo o QG. Ele precisa de um corredor para poder andar assim com a câmera, para ele poder andar em direção à câmera falando. Precisa de um corredor longo, por isso o Mega QG. Precisa fazer ter essa dinâmica e tal. Ele não entendeu que ele se tornou uma figura passível de ser ridicularizada por qualquer um a qualquer momento, né? E isso é grave, porque para um candidato presidencial, você não ter respeito de ninguém não é que ajude muito. Muito bem. Diogo Mainardi, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Cláudio. Colocações, seus comentários sempre precisos aqui, colocando o dedo na ferida. Vamos acompanhar, a semana está só começando. É isso aí. Tchau, Cláudio. Tchau.
Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.